Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19. Hoje nós vamos terminar o capítulo de número 19. Estamos no sermão de número 68, nessa longa jornada no Evangelho de João, que está chegando ao fim, né, irmãos? Falta aí o capítulo 20 e o capítulo 21. João capítulo 19. Hoje a nossa mensagem está concentrada nos versos 38 ao 42. Evangelho de João, capítulo de número 19, do verso 38 ao 42. Eu farei a leitura. Peço que os irmãos me acompanhem de forma silenciosa, mas prestando bastante atenção na palavra do Senhor, reverentes e com temor, ouvindo atentamente a palavra, que diz assim: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Até aqui, irmãos, vamos orar? Senhor nosso Deus, está diante de nós a Tua palavra e nós rogamos ao Senhor neste momento que o Senhor nos abençoe, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós nos dê o correto entendimento da revelação do Senhor, Pai. Aplique essa palavra em nossos corações e que tudo que for dito aqui, Senhor, que não seja aquilo que está no meu coração, mas somente aquilo que está na palavra do Senhor, Pai. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. E se porventura, Senhor, há alguém que ainda não conheça o Senhor, que através dessa palavra, Pai, que o Senhor alcance o coração dessa pessoa. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a minha intenção inicialmente era que essa passagem do Evangelho de João, do verso 38 ao 42, fizesse parte do último sermão que eu preguei em João. Mas eu acho, irmãos, que esse pequeno trecho do Evangelho merece uma atenção especial. Isto é, merece uma pregação à parte. Essa passagem são aquelas passagens que aparecem no final de um longo capítulo e são passagens que aparentemente não têm tanta informação relevante assim e que às vezes nós incluímos essa passagem num bloco maior de pregação e pregamos o texto e às vezes nós damos um salto em cima desses versículos. A gente comenta brevemente ali 1 minuto e dá um salto por cima deles. Mas eu entendo, meus irmãos, que o relato do sepultamento de Jesus é extremamente importante. E João é o evangelista mais detalhista nesse ponto da história. O ponto em que descreve o sepultamento de Jesus. Os irmãos vão se lembrar do texto que nós lemos na liturgia, João capítulo 12, quando, na ocasião, alguns gregos foram até Jesus para ver Jesus. Eles foram até os discípulos de Jesus e chegaram para os discípulos de Jesus e disseram: olha, nós queremos ver Jesus.
Então, os discípulos Filipe e André comunicaram isso para Jesus. E Jesus, então, na ocasião, disse que era chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E imediatamente após dizer isso, no verso seguinte, Jesus contou uma espécie de parábola. Uma mini parábola no verso 24, quando Jesus disse o seguinte: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus fez, na verdade, foi contar uma pequena parábola sobre a sua própria morte. Ele retratou a sua morte como um grão de trigo que é semeado no chão, que morrendo produz uma rica colheita. Ora, meus irmãos, a morte de uma semente significa a germinação da vida para uma grande colheita. E da mesma forma, meus irmãos, é a morte de Cristo que gera uma colheita e produz muitos frutos. Se a semente cair no solo, mas não morrer, se a semente não apodrecer, se ela não for sepultada no solo, ela vai ressecar e vai ficar ali e não vai produzir frutos. Lembra do que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 36? O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Jesus estava comparando a sua morte com o processo de semeadura. Se Cristo não morresse, ele não poderia gerar frutos. Ele não poderia dar a vida. Irmãos, a vida é o fruto da morte de Cristo. Deus, falando por intermédio do profeta Isaías, é dito: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O fruto do trabalho de sua alma. E, meus irmãos, quando nós falamos sobre os frutos da morte de Jesus, imediatamente nós pensamos no livro de Atos, não é verdade? Você tem o apóstolo Pedro, que antes tinha traído Jesus e agora no livro de Atos é um homem corajoso ao extremo, pregando a palavra e a igreja crescendo aos milhares. Mas, meus irmãos, o texto que está diante de nós é o relato, antes do livro de Atos, é o relato dos primeiros frutos visíveis da morte de Jesus. Esse seria o primeiro motivo pelo qual eu quis isolar essa passagem numa pregação específica. Mas esse pequeno texto tem mais. Esse texto também serve como uma preparação para o capítulo 20. A forma como João relata esse acontecimento é distinta dos demais evangelistas. E aqui parece que João quer mostrar que tudo aconteceu de forma providencial para que fôssemos preparados para o evento seguinte no capítulo 20. O fato do túmulo ser novo. Em outras palavras, João está mostrando nitidamente, nesse momento, esse momento é o momento da transição do estado de humilhação de Cristo para o seu estado de exaltação. Por isso, meus irmãos, eu creio que essa passagem tem uma grande importância para a nossa compreensão do Evangelho. E o texto começa no verso 38 dizendo o seguinte: depois disso, foi José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. O primeiro personagem que aparece aqui e que descreve o primeiro fruto da morte de Jesus e que merece a nossa atenção especial é José de Arimateia. Quem era esse homem chamado José de Arimateia?
Todos os evangelistas mencionam o nome de José de Arimateia no relato do sepultamento de Jesus. José de Arimateia não é mencionado em nenhum outro lugar, somente no relato do sepultamento de Jesus. Provavelmente por sua atitude, que foi uma atitude extremamente corajosa, daí a importância de ser mencionado pelos 4 evangelistas. Mas quem era esse homem? O evangelista Mateus diz que ele era um homem rico, Mateus capítulo 27. O evangelista Marcos, por sua vez, afirma que ele era um homem que esperava o reino de Deus e que também ele era um ilustre membro do Sinédrio. Irmãos, o Sinédrio era a corte, era o STF dos dias de Jesus, né? Era a corte judaica de autoridade máxima daqueles dias. Já o evangelista Lucas diz que José de Arimateia era um homem bom e justo, e que não tinha concordado com a decisão do Sinédrio de condenar Jesus. Provavelmente, José de Arimateia talvez tentou dar o seu voto contrário, ou talvez nem sequer compareceu no dia do julgamento, por não concordar com a forma que as coisas estavam acontecendo. Mas João é o único a afirmar que José de Arimateia, até aquele momento, era um discípulo oculto. Nenhum outro evangelista fala isso. João especifica esse detalhe. José de Arimateia, até aquele momento, era um discípulo oculto, por receio que ele tinha dos judeus. João capítulo 12, verso 42, é dito que muito dentre os judeus tinham crido em Jesus, mas por causa das perseguições, eles não confessavam o nome de Jesus, temendo serem expulsos da sinagoga, serem expulsos do sinédrio. Mas agora, José de Arimateia não é mais um discípulo oculto. O relato de Marcos, em Marcos capítulo 15, verso 43, afirma que José de Arimateia dirigiu-se ousadamente a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. A ousadia está no fato de que os seus colegas, membros do Sinédrio, com absoluta certeza, ficariam sabendo da sua atitude. Eles ficariam sabendo, olha, José de Arimateia tirou o corpo daquele blasfemo Jesus. Mas José de Arimateia não se importa mais com isso. Agora, ele não é mais um discípulo oculto. Honrar o seu Senhor Jesus agora era a coisa mais importante da sua vida, coisa que ele não fez enquanto Jesus estava vivo. E agora ele quer fazer que quando Jesus está morto, porque a morte de Jesus produz frutos. E este é o primeiro fruto. E veja, irmãos, isso era algo grave. Pedir o corpo de Jesus para tirar da cruz era algo grave. Jesus foi condenado sob acusação de sedição, traidor do imperador César. Os criminosos que eram crucificados eram entregues aos familiares para serem sepultados, mas aqueles que eram condenados de sedição, os romanos deixavam lá para serem comidos pelos abutres. José de Arimateia não tem medo mais dos membros do Sinédrio. Ele não se importa. Ele não se importa se ele vier a perder a sua cadeira no Sinédrio. Ele não se importa mais com as consequências de honrar o nome de Cristo. Talvez o desejo de José de Arimateia fosse ter honrado a Cristo ainda que ele estivesse vivo. Mas esse é o ponto do Evangelho, meus irmãos. Os frutos da morte de Jesus, Cristo precisou morrer para que esse homem deixasse de lado o medo, o receio, para que esse homem deixasse de lado a sua reputação entre os homens. José de Arimateia entendeu que a sua vida agora pertence ao Senhor Jesus.
foi extremamente corajoso. Isso poderia trazer, meus irmãos, consequências gravíssimas para a sua vida. Mas José de Arimateia agora não liga mais. Agora ele não é mais um discípulo oculto. Ousadamente, como diz o evangelista Marcos, ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Os primeiros frutos da morte de Jesus. Os primeiros frutos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz frutos. Mas tem mais, tem outro personagem aqui. E esse é um personagem conhecido do Evangelho de João, Nicodemos. No verso 39 ele diz: e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Eu acho, meus irmãos, que João tinha um interesse especial em Nicodemos. O único evangelista que menciona Nicodemos é o evangelista João. A conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, onde Nicodemos conversou com ele sobre o novo nascimento, aquela foi uma conversa extremamente profunda, que nos ensina coisas fundamentais sobre regeneração, sobre novo nascimento. Somente João narrou essa conversa, e João fez questão de mencionar aqui no capítulo 19, que por ocasião daquela conversa, Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite. E a razão por trás disso certamente era o medo que ele tinha das autoridades judaicas. E ali tem um jogo de palavras, meus irmãos, para indicar que, a ironia de João, para indicar que Nicodemos estava em trevas, e ele estava em uma luta interna no seu coração, temendo as autoridades judaicas. E provavelmente Nicodemos também era membro do Sinédrio. No capítulo 7 é dito que Nicodemos fez um questionamento no Sinédrio, questionando se a lei judaica permite julgar um homem sem antes ouvi-lo. Nicodemos era outro discípulo oculto até aquele momento. Nenhum outro evangelista menciona a participação de Nicodemos no ato de ajudar José de Arimateia. Ele também ajudou o seu colega a retirar o corpo de Jesus da cruz, um ato extremamente perigoso, irmãos. Veja, irmãos, um ato de extrema coragem. Aqui são dois judeus, respeitados, membros do Sinédrio, tocando em um defunto, um dia antes da Páscoa. Meus irmãos, que judeu em sã consciência faria isso? Nenhum. Mas aqui, meus irmãos, são os frutos da morte de Jesus. Eles não se importam mais com isso. Nicodemos foi até Jesus para conversar com ele à noite, lá no capítulo 3. E agora, antes que escurecesse, porque quando era na sexta-feira, quando o sol sumia, já era sábado para o judeu. E no sábado ninguém pode fazer nada. Então, Nicodemos foi lá ajudar José de Arimateia, debaixo do sol quente, para todo mundo ver. João está nos mostrando que Nicodemos agora está saindo das trevas e indo para a luz. E por isso ele fez questão de mencionar, anteriormente ele foi a Jesus à noite, mas agora ele não teme mais isso. Isso tem um significado, irmãos. Esse homem está saindo das trevas e indo para a luz, como um fruto da morte de Jesus. A morte de Jesus trouxe luz para a vida de Nicodemos. O verso 39 diz que Nicodemos levou 100 libras de um composto de mirra, misturado com aloés, eu acho que a pronúncia é essa. Os judeus, irmãos, não tinham a prática de
embalsamar os corpos, tal como os egípcios faziam. O processo de embalsamar o corpo envolvia retirar todos os órgãos interiores e inserir algumas coisas ali que eu não sei o que é. Mas os judeus não faziam isso. Os judeus apenas enrolavam o corpo em faixas de linho fino e colocavam esses compostos aromáticos de mirra, que eram um pó. E na medida que eles iam enrolando o corpo, eles iam colocando esse pó para trazer ali um aroma agradável. E à medida que as faixas de linho fino iam sendo enroladas em volta do corpo, membro após membro, a mistura de mirra ia sendo espalhada pelas faixas. Era assim que os judeus preparavam os corpos. E assim diz o verso 40, né? Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. José de Arimateia e Nicodemos querem dar um sepultamento digno para Jesus. E eles não têm nenhum receio das consequências disso. Eles não se importam. Eles querem dar um sepultamento honroso para aquele que acabara de ser crucificado como um bandido, como um blasfemo. Eles querem dar um sepultamento digno de um rei, para aquele que de fato é rei. E eles não se importam com as consequências disso. Esses são os primeiros frutos da morte de Jesus. E João agora passa a narrar os detalhes do sepulcro de Jesus, no verso 41 e 42. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. O dia de sábado estava chegando. Jesus foi morto na sexta-feira. José de Arimateia e Nicodemos tinham que fazer tudo antes do sábado. E o sábado para o judeu não começava depois da meia-noite. Quando o sol já se escondia, ali já começava o dia seguinte para o judeu. Então, antes que o sol fosse embora, José de Arimateia e Nicodemos tinham que sepultar o corpo de Jesus. Pois no sábado ninguém podia trabalhar, ninguém podia sair por aí carregando corpos de pessoas mortas, ninguém poderia carregar peso, carregar os compostos aromáticos, ninguém podia fazer nada. E aquele sábado era o sábado da Páscoa, o sábado mais importante para o judeu. E não somente por isso, irmãos, mas depois do sábado era domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Então as coisas de forma providencial tinham que ser feitas na sexta-feira. Esses dois versos finais são os versos que preparam o leitor para o capítulo 20, para o relato da ressurreição de Jesus. E tudo aqui, irmãos, ocorre de forma providencial. O local do túmulo foi escolhido pelo fato de estar perto do local que Jesus fora crucificado. Seria muito mais rápido tirar Jesus dali e já levar para o sepulcro estava ali perto, para adiantar o processo, para que tudo fosse feito antes do sábado. Além disso, João também informa que o túmulo era novo e que ninguém foi colocado nesse túmulo. Também é dito que nesse sepulcro havia um jardim. Tanto é que no capítulo 20, verso 15, quando Maria vai lá ver o túmulo de Jesus, e Jesus aparece para ela, o que ela diz na hora? Eu pensei que era o jardineiro, porque lá tinha um jardim. E João coloca esses detalhes para mostrar a providência de Deus, irmãos, na ocorrência dos fatos. Veja, irmãos, Jesus foi sepultado em um túmulo caríssimo. Esse túmulo tinha um jardim, um túmulo de rico. Os outros evangelistas sugerem que o túmulo pertencia ao próprio José de Arimateia. Provavelmente ele comprou esse túmulo exclusivamente para Jesus. E isso cumpre o que diz Isaías 53. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios,
mas quão rico esteve na sua morte. Isaías capítulo 53. Dificilmente a família de Jesus teria condições de colocar Jesus nesse túmulo. Dificilmente a família de Jesus teria condições para fazer um sepultamento tão digno como esse. E aqui, meus irmãos, nós começamos a ver o início da transição da humilhação de Jesus para a sua exaltação. Parece que João quer nos mostrar que Deus não estava disposto a permitir que a humilhação do seu filho continuasse por muito tempo. O domingo já se aproxima, a ressurreição já está aí. O seu corpo foi tratado com ternura e recebe um enterro honroso no túmulo de um homem rico que nunca havia sido usado antes. Em outras palavras, Jesus foi sepultado como um rei, e Jesus é rei de fato, irmãos. O domingo já estava logo ali. João está mostrando o raiar da exaltação de Cristo. Deus não está disposto a permitir que o seu filho continue nessa humilhação. Aqui nós vemos a transição do estado de humilhação para o estado de exaltação de Cristo. João quer que os seus leitores comecem a contemplar a ressurreição de Jesus. Afinal de contas, é o que diz Atos capítulo 2, verso 24. Era impossível que a morte retivesse o corpo de Jesus para sempre. Atos capítulo 2, verso 24. João está nos preparando para o capítulo 20. E a escolha do túmulo novo, irmãos, que ninguém havia sido sepultado ali, foi algo da providência de Deus, irmãos. Se no terceiro dia o túmulo estava vazio, somente um corpo tinha desaparecido dali, e somente uma pessoa podia ter ressuscitado, a saber, o Senhor Jesus Cristo. João está nos preparando para o que vem a seguir. João está nos preparando para a ressurreição gloriosa do nosso Senhor Jesus. Olha, não tinha nenhum outro sepultado ali. Se o túmulo está vazio, e se tinha somente um sepultado ali, é sinal de que somente uma pessoa, somente um corpo desapareceu dali. E esse corpo é o de Jesus. Jesus ressuscitou. O que vem a seguir no capítulo 20, irmãos, fica para as cenas do próximo sermão, né? Em João. Mas até lá, nós precisamos meditar a respeito dos frutos da morte de Jesus. Aqui, meus irmãos, temos uma prova cabal de que a morte de Cristo foi mais vivificante do que a sua própria vida. Essa é a eficácia do suave perfume da morte de Cristo. José de Arimateia e Nicodemos não temiam mais nada, irmãos. José de Arimateia e Nicodemos não são mais discípulos ocultos. Nicodemos agora não está mais nas trevas. José de Arimateia não teme mais perder o seu cargo no sinédrio. Esses homens são frutos da morte de Jesus. E a pergunta que precisa ser feita aqui, irmãos, é se você também é um fruto da morte de Jesus. Ou você também ainda é um discípulo oculto, com medo da família, com medo dos amigos da escola. Lembre-se, meus irmãos, esses homens prestaram toda a honra a Jesus enquanto ele estava morto. E o que será de nós se não honrarmos o seu nome agora que ele está vivo e reina em toda a sua glória? O que será de nós? Ou você espera fazer isso quando ele voltar? Não vai ter mais tempo. O tempo é agora. Que você seja um fruto da morte de Jesus agora. Tem um livro, irmãos,
que na verdade é uma autobiografia, escrita por uma mulher chamada Rosaria Butterfield. Eu não sei se o sobrenome dela se pronuncia assim. Um livro espetacular, irmãos. Sem dúvida, uma das melhores autobiografias que eu já li, que se chama Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Essa mulher era uma feminista, militante, lésbica, que se converteu ao cristianismo. Hoje ela é casada com um pastor presbiteriano e serve ao Senhor escrevendo livros maravilhosos. E ela conta nesse livro como foi a sua conversão. E ela conta que a sua conversão foi um caos. A sua conversão foi como um trem descarrilhado, um trem que saiu dos trilhos. E ela perdeu absolutamente tudo. Ela perdeu a sua cadeira de catedrática numa das universidades mais renomadas do curso de letras dos Estados Unidos. Perdeu o seu prestígio entre os seus amigos. Era uma pessoa de renome, irmãos. Escrevia artigos refutando o cristianismo. Era uma pessoa respeitada entre os adeptos da sua ideologia. E ela perdeu absolutamente tudo. Ela diz que não sobrou nada. Depois que ela se converteu, ela conta que só sobrou o cachorro dela. Para muitas pessoas, meus irmãos, é assim. A conversão é morte. Se converter é morrer. É a morte para o mundo, para a velha vida, para as velhas práticas. Morrer para o mundo, morrer para nós mesmos. É o primeiro sinal de que a nossa vida agora é um fruto da morte de Jesus. E é por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 6, se vocês morreram com Cristo, como vocês vão continuar no pecado? Vocês morreram com Cristo e foram sepultados com Ele na morte pelo batismo. Jesus morreu. E se você morreu com Ele, hoje você tem vida. Você não está mais em trevas. Você é um fruto da morte de Jesus. Você crê que você morreu e foi sepultado com Cristo? Morreu para o mundo? Para as velhas práticas? Se você morreu com Cristo, hoje você tem vida. Você não está mais em trevas. Mas se porventura você ainda não é um fruto da morte de Jesus, saiba que o tempo é agora. Não espere Ele voltar. O tempo é agora. Quando Jesus voltar, não vai ter mais tempo para fazer o que José de Arimateia e Nicodemos fizeram. Não vai ter mais tempo para honrar o nome do Senhor Jesus. O tempo é agora. Porque se o grão de trigo não morrer, permanecerá só. Mas se ele morrer, produzirá muito fruto. Que Deus os abençoe, irmãos.